Olá a todos, obrigado por estar aqui em mais um Tais Backstage. Hoje eu estou aqui com o Leandro Donner, que há muito pouco tempo gravou com a gente um podcast como convidado, e hoje é um prazer ter ele aqui comigo do lado do entrevistador. Bem-vindo, muito obrigado por ter vindo e obrigado por ter indicado também a pessoa que está aqui hoje. Por favor, apresenta um pouco ele. Maravilha. Fala, galera. Bem-vindos aí. Muito obrigado pelo convite, Rafa. Prazer é nosso. E hoje estamos aqui com o Zé Luiz. Um prazer estar aqui com vocês, Que eu Rafa conheci. e Leandro Donner. Conheci ele em Nova York no final de 2014, então tem mais de 10 anos. A gente fez uma sessão de gravação e depois nos reencontramos em 2023, onde fizemos um show junto, alguns ensaios, gravações, uma porrada de coisa lá em Nova York. E foi sempre um prazer estar com você, ouvir tuas histórias, trocar e tocar música contigo. Então, aproveitando que você está de passagem aqui no Rio, que vai embora amanhã, falei, vamos trazer o Zé para compartilhar essas histórias maravilhosas com quem está aqui vendo a gente hoje. E de bate-pronto, assim, ping-pong, anos 80, com quem você tocou nos anos 80? A brincadeira que as pessoas diziam, né, quando perguntavam para mim, era assim, é mais fácil dizer com quem ele não tocou, né, que ele vai falar uns 3 ou 4, mas eu toquei com Ney Matogrosso, Luiz Melodia, Zezé Mota, Marina, Lobão, Cazuza, Kiko Zambianchi, João Penck, seus miquinhos amestrados, Caetano, Gil, gravei com Paulinho da Viola, Alcione, Simone, Joana, Vinícius Cantuária, blá, blá, blá. Antes de eu foi da primeira formação da Blitz também, ou não? Fui da primeira formação da Blitz, com Lobão, Júnior Romerit, Guto Barros, que era o guitarrista dos Ronaldo. Ronaldo foi pra guerra, aquele álbum do Lobão. E Lobão, eu de saxofone, então era Lobão, Júnior, eu, Guto, Evandro Mesquita e Ricardo Barreto. Ainda não tinham as meninas. Ainda fiquei um tempo, quase até a gravação do disco. Tenho crédito de arranjos no primeiro disco da Blitz. Um abração para o Zezão pelos arranjos. Foi o que eu ganhei do Evandro. Aí, Evandro. Muito bom, muito bom. E a gente estava esses dias conversando, você contou que você estava na banda da Marina. Pode falar um pouco sobre isso. E conheceu o Caetano logo em seguida nesse contexto de um encerramento de uma turnê da Marina Lima. Exato. Que tá até hoje em turnê aí, voltou com Só tudo. Um parênteses. Essa galera que foi a primeira Blitz, eu, Lobão, Júnior e Guto, nós 4, a gente backup para vários artistas. Inclusive o Lobão teve uma fase que ele estava, se você ler a biografia dele, vai falar, ele estava assim meio de lado, bababá, e duro. Aí eu chamei ele para tocar com o Luiz Melodia. Aí a gente chamou... Então, nós 4 tocamos acompanhando a Marina também. Inclusive, essa banda, que era Blitz, estava tocando com a Marina quando o Caetano veio dar essa canja. A história com o Caetano foi o seguinte: o pianista que tocava comigo na Zezé Mota era o Tomás Improta, que era da outra banda da Terra. E o Tomás vivia dizendo, Zé Luiz, vou te chamar para gravar. E eu ficava meio assim, ressabiado, porque eu tocava ao vivo a Pump e não tinha gravado. Tinha gravado várias coisas, mas não tinha gravado assim, gravei com fulano, moro, caramba, gravou. Aí eu gravei, um pouco antes do Tomás me chamar, eu gravei com o Luiz Melodia, o disco Mico de Circo, com o arranjo do Valtel Branco. Inclusive, eu era um pouco protegido do Oberdão Magalhães, da Black Rio, e ele que me chamou para a gravação. Me lembro que eu gravei com Márcio Montarroz, Zé Carlos Bigorna, Bidinha, Serginho Trombone. Foi uma gravação incrível. E teve até uma coisa engraçada aqui, rapidamente, assim, no final da gravação, o Márcio Montarroz falou, esse cara é ponta firme, vem cá, meu querido. Tava difícil a leitura da gravação, aí eu, totalmente inocente, falei, tô acostumado a tocar Bach, Stravinsky, tava muito simples isso pra o cara toca Bach, Stravinsky. Mas voltando pro negócio da Marina, aí o Tomás Improta me chamou pra gravar com o Caetano, sacou? O disco Outras Palavras, que eu gravei Vera Gata e Jeito de Corpo, né? E também foi o naipe da banda Black Rio e eu. Aí, nessa história, isso foi outubro de 80, né? Aí, nessa história, o que aconteceu? Eu estava na turnê com a Marina, com esse grupo. Em São Paulo, o Caetano veio e deu uma canja com a gente, mas não teve muito assunto entre a gente. Ele veio, estava Rita Lee,
teve o maior acontecimento. Rita Lee, Roberto Carvalho estavam na primeira fila. A Marina estava nervosa, para não vou entrar. Ai, quase chorou. Foi muito engraçado. E a gente, que isso, Marina, vamos lá. E a gente entrou. E ela teve que entrar, porque a gente começou a tocar a introdução. Daí, quando a gente chegou no Rio de Janeiro, a gente foi o último show da nossa... última temporada do nosso turnê. Então a gente tocou aquele velho bom quarta domingo no Teatro Ipanema. E no domingo o Caetano veio e deu a canja de novo com a música Nosso Estranho Amor, que era o hit, composto pelo Caetano. Ó, manhinha! Pô, aquilo tava arrebentando no rádio. Aí a gente tocou e o Caetano deu a canja no final, né? Pô, foi super legal. E nesse dia eu fui pro camarim, né? Aí na porta eu fui sem camisa, achando que era uma gatinha. Pô, vão me dar bem. Aí, quando eu abro a porta, Caetano Veloso, aí eu... sorry, Caetano, desculpa, eu tava sem camisa. Não, sentou assim, com aquele jeito Caetano, aquela simplicidade e assim, generosidade. Falou, pô, achei o show lindo. E, sabe que eu gosto de tudo que você fez em meu disco. E falou com o maior carinho. Aí ele disse, pois é, a Marina me disse que agora vocês vão parar, né? Eu falei, pois é, a vida de música é um desespero, né, Caetano? Agora a gente vai ter que procurar um emprego, né, cara? Porque não tem... Não, venha tocar comigo. Aí eu falei, como é que é? Ele falou, você tocou no disco, é lindo. Arrume um trompetista e um trombonista. Esse negócio de metais está em voga por causa de Lincoln Olivetti. Venha, vamos. Aí, isso ele foi andando, né, velho? Aí eu falei, mas vem cá, como é que a gente faz pra... Aí ele falou, venha na praia amanhã, posto 9. Aí fui no posto 9 no dia seguinte e ele não sabia que eu conhecia o Guilherme Araújo. Falei, Guilherme, vem cá, deixa eu te apresentar. Já conheço, toca com as Zezé Mota, já trabalhei com ele no Ney Matogrosso, porque eu havia tocado no lançamento do disco Bandido, que foi o primeiro do Ney, depois do Secos e Molhados. E tinha também trabalhado com a Zezé Mota e o Luiz Melodia, que eram também do Guilherme Araújo. Aí o Guilherme falou, olha, a road manager, né, não sei como fala aqui, a pessoa que vai na estrada... A produtora, no caso. A produtora, né? Que vai na estrada com o Caetano é Márcia Alvarez. Passa lá no escritório. Eu saí da praia de sunga e sandália havaiana, fui no escritório do Guilherme, subi... Pô, entrei, quero falar com o Márcio Alvarez. Quem é? Eu falei, é o Zé Luiz. O Caetano já avisou. Não, o Guilherme já avisou, né? Aí a Marcinha veio já com um livretinho, todos os shows que a gente ia tocar, se tivesse cancelamento, se ia ter data, quanto ia pagar, aquela coisa toda. Eu falei, bicho, welcome to the big leagues, assim, foi o meu momento, assim, foi assim que eu entrei pro Caetano. É bem um misto do suco de Brasil, né? Oportunidade e informalidade juntos, assim, acho. O business nessa época era um pouco assim, como é que você vê? Olha só, o Rio de Janeiro, né, assim, vocês todos estão... Você vê, engraçado, cheguei aqui, o João já me conhecia de Nova York. O Rio de Janeiro é e tem essa coisa chinesa que fala, né, que diz assim, que a vida é uma montanha enorme, cada um escala por um lado, e às vezes você não vê os outros, mas se você é resistente, chega perto do topo, é bem estreito e todo mundo consegue se ver. E no Rio de Janeiro, quando você está trabalhando já num certo nível de show business, todo mundo se vê. Então, o que acontecia? Você está na praia, no posto 9, naquela época, tava todo mundo na praia. Pô, você falou com o Gal? Ela tá querendo gravar um disco, tá precisando de saxofonista, sacou? Caetano, vai ter, o Roupa Nova tá, mas não tem saxofone. Por que você não grava com ela uma música, entendeu? Assim, Baixo Leblon, entendeu? O Baixo Leblon era o... O network era ali, né? Tipo, a galera, tipo, exatamente, tava lá. E telefone, não tinha computador nem social media. Neguinho era posto 9 era na Saída Braça. Guanabara. Era na Braça. Exatamente. Era exatamente isso. E na casa das pessoas, sacou? O Caetano tinha uma coisa muito incrível nessa época, durante a ditadura militar, que uma coisa que acontecia que era muito bacana é que aos domingos tinha um almoço na casa do Caetano, na Rua Peri. E nesse almoço tinha as moças vestidas de baiana e ele servia pratos típicos. Uma semana era cozido, uma semana era muqueca, uma semana era feijoada. E ali você encontrava Jorge Ben, Tim Maia,
Luiz Melo, você encontrava todo mundo, cara. E pessoas da moda, Yes Brasil, Mauro Taubman da Company, sabe? Era uma fé, cara, sabe? As pessoas, você sentava na mesa com uma pessoa, aí o cara, eu sou a Célia Biar, trabalho na novela, sabe? Assim, atores, pessoas muito bacanas, entendeu? Moraes Moreira, músicos, sabe? A Assim. articulação era muito natural, né? Exatamente. Nos espaços que as pessoas estavam e que estavam... E aquela história que o Milton fala, né? Nas Asas da Panerra, as coisas que só se falam na mesa do bar, porque naquela época você falava nos lugares, então, parecia que tinha um olheiro, ó, cuidado, cara. Não, porra. Então, assim, no bar tava todo mundo meio... e podia falar. Na casa do Caetano, tá todo mundo, o cara fala, porra, que merda esse negócio, pá, né? Sim. Não sei o quê. E é engraçado que o Caetano, tipo, ele sempre foi um centralizador, né? Ele sempre, tipo, eu não conheço ele, mas sempre pareceu pra mim que ele é um cara que chama a galera, que faz eventos, que se preocupa com ecossistema. Agregador. Sabe? E ele Exatamente. Ele foi um cara que tomou o cacete e foi ele e o Gil, assim como o Chico e o Vinícius de Moraes, foram exilados, né? Porque o cara estava falando as coisas que Neguinho não queria dizer. E quando ele voltou, ele chill out, né? Ele ficou na dele um bocado, mas enquanto os homens exercem seus poderes, ele voltou com o bastão do beisebol dando na cara de Neguinho, entendeu? Sim. Não teve esse negócio de... Então, assim... E, ao mesmo tempo... um cara de uma generosidade incrível no que diz respeito a créditos. Você vê agora recentemente, você estava até falando comigo, né? Ele falando, essa marcha caetaneada que o Gil batizou, daquele quero comer, ou do ele me deu um beijo na boca. E ele fala, inventei essa levada quando eu tocava com a banda, outra banda da Terra. Agora, recentemente, porque era Zé Luiz, Arnaldo Brandão, Vinícius Cantuário, Tomás Improta. Então, ele sempre é um cara que sempre foi assim, sim, entendeu? No show dele, ele citou, nessa última turnê do Meu Coco, esse último álbum autoral que ele lançou, ele citava cada fase da carreira dele, quase que, né, uma releitura assim, de tudo que ele fez, citava nominalmente quem participou de cada banda, de cada época, com quem ele aprendeu isso, com o Jaquim Morenebal fez aquilo comigo, enfim. Citou você, falou da outra banda da Terra. Muito... E ele, cara, chegava em Teresina, o cara vinha pegar a mala dele e falava, ô, seu João, como é que tá a dona Manuela, sua esposa? O cara tinha uma memória para nomes das pessoas, do mais simples ao mais arrojado e, como é que se diz, bem posicionado socialmente, entendeu? E não para menos que ele é o que é, né, cara? Sim. Tipo, o cara é brilhante em todos os sentidos. E várias coisinhas, assim, que às vezes é um detalhe, né? Eu perguntei para ele uma vez, pô, como é que você faz essas músicas que tem tanta relevância, sentido, né? E ele disse, sabe o que é, Zé? As coisas têm que ter uma razão. Você vai compor uma música, tem que ter um motivo. E às vezes o cara fala assim, eu tô a fim de compor um sambinha. Aí eu falo, um sambinha? Vou compor um sambinha. Vai ficar aquele sambinha que parece um saco vazio, não para em pé. Agora, porra, tô assim, Gal Costa me liga e diz, cara, eu queria uma música sua daquelas, assim. Aí eu, minha voz, minha vida. Aí eu penso, sinto, pô, é aquilo, sabe? Quando eu falo de Santo Amaro da Purificação. Um exemplo que ele me falou uma vez que eu caí da cadeira. Ele falou assim, sabe a música Luz do Sol? Eu fiz para a trilha sonora do filme que a Glória Pires estreia, que é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, e fiz em homenagem à Glória da vida, a Glória Pires. A Glória da vida! Aí, nego, e é o momento musical da música que a melodia toca o mais agudo, é o ápice da música, é quando ele fala. E ninguém se toca, porque ele entrega aquilo, mas foi feito. Então ele ensinou isso para mim e para várias pessoas que na vida dele participaram. Sim. Que, pô, as coisas têm que ter um sentido, uma razão, entendeu? Sim. E é nesse contexto informal também, Cazuza apareceu aonde aí nesse momento? Bom, Cazuza tem uma história que é engraçada. Eu tive uma história com Cazuza quando nós éramos crianças, porque tem esse tio Sandro Moreira, um tio meu que era cronista de futebol, botafoguense doente, que escrevia no Jornal Brasil, tinha uma coluna de futebol, e a tia Léia, a esposa dele, minha prima Sandra Moreira, que era jornalista da Globo. Sandra Moreira da Globo, pá. E a minha mãe me deixava muito na casa do meu tio Sandro para brincar com a Sandra. E o Cazuza morava na porta da frente. João Araújo e Lucinha moravam
do lado desse meu tio, e o Cazuza vinha brincar com a gente. E a gente era os comunistinhas, que eles diziam. Eles dividem tudo, é tudo igual, olha lá. Não pode um mais do que o outro. Se tem um brinquedo para eles, tem que ter um brinquedo para eles. Então a gente era os comunistinhas, assim. E aí, nessa história, a gente ficou muito amigo, né, pá? Mas sumiu. Anos depois, quando eu já estava na banda do Caetano, fui pegar o secretário de Caetano, que se chamava Bineco, fui pegar uma passagem de ponte aérea, um show extra que teve, que o escritório estava fechado, fim de semana, passa na casa do Bineco, passa lá por volta de 9 da manhã, pega a passagem e vai para o Santos Dumont, que era a ponte aérea. Aí chego na casa de Bineco para pegar a passagem, aí olho e falo assim, Cazuza? Aí ele, Zé Luiz? Aí a gente... Porra, mas isso a gente já tinha 22 anos, entendeu? O Cazuza já era o Cazuza ou ele ainda era... Ainda não era o Cazuza. Tava crescendo, né? Ele era A&R da Som Livre. O Cazuza foi o... Trabalhou de A&R da Som Livre. Pô, eu não sabia, que loucura. Bicho. Então foi essa época, Barão, então era isso, tipo... Foi antes do Barão, porque quando ele lançou o primeiro disco, eu já gravei com eles. Inclusive, eu participei do Rock in Rio, do primeiro Rock in Rio. Pô, irado. Com o Barão. E tem um lance que eu adoraria citar, que é o seguinte. No dia, a gente tocou no primeiro dia, né? Não foi no primeiro dia, mas foi no dia que o Tancredo foi oficialmente declarado o presidente. Aí o Sérgio Chapelin fala, hoje, um dia de democracia e rock and roll no Brasil. Tancredo Neves, o primeiro presidente eleito pela democracia brasileira depois da ditadura militar, e o Rock in Rio. Aí aparece eu, enrolado na bandeira brasileira, tocando o hino nacional, que eles me pediram. Pô, que demais. Toca o hino nacional, você pode tocar o hino nacional? Aí eu toquei o hino nacional. E de noite o Nelson Motta, na abertura, enquanto a gente não entrava, o Nelson Motta escrevendo o Barão Vermelho, ele... falou, né? Hoje o saxofonista convidado à participação especial, Zé Luiz, ele até falou, um dos maiores instrumentistas brasileiros. E ele diz isso no livro do Nelson Motta, naquele disco, o livro dele, não me lembro. Noites Tropicais, né? Noites Tropicais. Noites Tropicais. Ele menciona, fala, aí chegou o Zé Luiz, Lobão, inclusive Zé Luiz, um dos maiores instrumentistas brasileiros. Aí ele menciona, aí dá na tela cortado, pequenininho, com um palco no fundo, né? Aparece eu tocando o hino nacional. Aí ele fala, ele hoje é convidado especial do Barão Vermelho. Não falava Cazuza ainda, né? Aí eu fiz essa participação, que foi super legal. Logo depois fizemos um outro álbum e o Cazuza começou com essa história. Ele falava para mim que a gente ficou amigo aí. A gente era vizinho, morava na Gávea, ia pra praia junto, fazia festinha junto, e ele falou para mim, pô, tô querendo fazer uma carreira solo, blá, 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 e me convidou. Também tinha muita generosidade, assim. O Cazuza, às vezes, era meio Mr. Jack, como é que é? Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ele era super, sério, pá, mas às vezes tomava um Scott e ficava bravo, assim. É referência do Médico e o Monstro, né? Tipo, o Médico e o Monstro. Só pra, perfeito. Exato. Dr. Jekyll é o médico, Mr. Hyde é o monstro. E ele tinha essa coisa, mas comigo sempre foi uma fineza. E falou uma coisa uma vez para mim, falou, pô, ainda bem que você não é homossexual, senão talvez a gente já tivesse transado e um não respeitasse mais o outro. E a gente é amigo para sempre, né? E eu digo a você, por exemplo, tenho muito orgulho de dizer isso, eu dei a ele de presente uma cópia do livro Flores do Mal, do Charles Baudelaire, que mudou a vida de poeta dele. Eu falei, cara, eu vou te dar isso, tem que ler, porque, sabe, iluminismo, decadência, porra, é uma coisa que você tem que ver a cara da gente, blá, blá, blá. E depois, quando ele já estava doente, eu falei para ele, tu já leu a balada do Hotel Esplanada, do Oswald de Andrade? Aí ele, não, aí o Esplanada, o meu hotel, o Beija-Flor no elevador, Segredos de Liquidificador, ele pegou para fazer codinome Beija-Flor, entendeu? Mentira. E ele falava para mim, nunca teve esse, oficialmente isso, mas estou te falando aqui, porque demais. Foi uma coisa que aconteceu. E aconteceu também uma coisa linda uma vez, porque não era para acontecer, a gente fazendo Chico e Caetano, e ele veio, e o Nelson Cavaquinho, ele queria aprender essa música, Luz Negra,
e o Tony Costa, a gente foi pro camarim do Chico, que era o único lugar que tinha um violão de verdade, porque tava todo mundo tocando com aqueles violão Gibson sólido, lembra disso? De É nylon. o show, daquele show que até teve um disco depois, que é Chico e Caetano juntos e ao vivo, ou Não, eu tô enganado? não, é Chico e Caetano na Globo, anos 80. Tá, era uma Teve apresentação. 2 discos, inclusive. Tá. Não era uma apresentação. Foram 12 episódios que a gente fez na televisão. Inclusive, Pô, que teve demais. convidados internacionais, Astor Piazzolla, Tito Valdez, Willy Colon, teve muita gente, o Tom Jobim, né? E teve pessoas mais pop, teve Elza Soares, que cantou língua com Caetano, teve Mercedes Sosa, Milton Nascimento. Foi uma parada. Recentemente teve na Globoplay um bocado. Mas aí o Cazuza aprendeu a música e o Talma viu a gente tocando aquilo e falou pro Jodelli lá, porra, vamos botar isso agora. E o Jodelli falou, o palco já está montado para o que vinha. Aí ele falou, não, bota o Cazuza sentado ali no degrau, no chão mesmo, eles dois sentados do lado, e tem essa apresentação da gente tocando Luz Negra, linda, cara. Eu tocando soprano, o Tony Costa tocando violão e o Cazuza cantando. E em todos os discos solo do Cazuza, ele me, assim, agraciou com uma composição. Falava, cara, vamos fazer uma música. E a gente fazia. Então, a gente fez várias músicas, mas tiveram 3 que foram Cúmplice, Quarta-feira e Obrigado por Ter Se Mandado, que inclusive a Cássia Eller gravou. Teve muita gente, Mara Maravilha gravou Cúmplice. Teve uma opção de gente que gravou. E agora, uma das... acho que a 10ª música mais executada do repertório do Cazuza é Obrigado por Ter Se Mandado. Talvez por tenha sido obscuro, etc. Demais. E nesse lance de gravações dos anos 80, tem um episódio bom com o Gil também, que acho que vale ser... Bom, com o Gilberto Gil, como eu estava te falando, né? O Gil, a gente já ficava amarradão no outro, porque eu viajava com um Poly 61, uma bateria eletrônica e um gravador Tascam de 4 canais no meu quarto de hotel. Então o Gil e o Liminha sempre vinham pro meu quarto de hotel e a gente ficava... E eu falava pro Gil, né? Pô, cara, tu tem que gravar um disco de música instrumental. E o Gil dizia assim... Mas ele falava uma coisa... Mas ele falava uma coisa genial, bicho. Aquela coisa do Gil que parece que não falou nada e disse uma opção de coisa. Ele dizia assim... Às vezes você faz mais e atinge menos. Aí eu decidi fazer menos, mas aí eu atinjo mais. Então, em vez de tocar instrumental, que ele ia fazer mais, mas ia atingir menos, ele fez a música pop dele, que deu certo. Mas aí a gente já tinha esse afé, amizade, pá, ele tinha admiração, inclusive com relação ao Liminha. O Liminha é muito amigo meu de antes, por causa de Bernardo Vilhena, Lulu Santos. E o Liminha era doido pela coisa do Arthur Maia, que tocava na minha banda Garagem. E pediu para eu ensinar ele Dona Lee do Charlie Parker, inclusive Charlie Parker. Aí pediu para eu ensinar Dona Lee. E eu me lembro eu ensinando a música. E o Liminha toca muito, cara. As pessoas não têm ideia o que aquele cara é capaz de fazer, entendeu? Tem uma história boa que eu fiz um show com o Tony Platão, eu tocando guitarra e o Liminha tava na plateia. E o Liminha chegou assim, me chamou assim, me pediu, me presta tua guitarra. Aí ele pegou minha guitarra, se fez um solo lá com o Tony Platão, depois devolveu. Você fala, pelo menos já tem essa... Já foi tocada ali pelos dedos Não, dele. ele tem essa coisa, cara. Ele toca teclado também, é pampa. Aí, nessa história aconteceu assim, eu estava terminando uma temporada com o Caetano na Bahia, Teatro Castro Alves, cheguei no hotel, peguei a minha chave e a recepcionista falou, olha, tem uma mensagem aqui do senhor Gilberto Gil para você. E eu liguei, alô Gil, Zé, e aí, vamos gravar? Foi isso que ele falou. Primeira coisa, isso era domingo de noite. Aí eu falei, claro, bicho, então, tô indo pro Rio, terminei, pego o voo de 2 da tarde, amanhã 3 da tarde tô aí. Ele falou, não, já ali comprei uma passagem para as 9. Então, já vim, quando eu cheguei no estúdio, a faixa já estava gravada, era Vamos Fugir do Liminha e dele, com The Wailers, a banda do Bob Marley, né, que eles gravaram em Kingston, na Jamaica. Então, eu gravei aqui no Nas Nuvens, mas, como eu te falei, né, o Liminha sempre gravava com Neumann 87, pré-amplificador, ou API, ou Neve. Liminha também tinha um gravador de 24, um Studer A80. E tem um agravante. Eu estava em Nova York, tocando Caetano antes, nesse ano,
e o Liminha me encomendou a trazer como é que se diz isso? Um transformador de análogo para digital e digital para análogo e um conversor e um gravador de beta de vídeo. E o primeiro disco que foi digital no Brasil foi Raça Humana, do Gilberto Gil, que ele tirou do 24 e mixou para esse já digital, sacou? Mas aí cheguei ali, gravei um solo, gravei 2, gravei 3. Quando estava mais ou menos, qual é o solo melhor? Aí eu falei, cara, eu gosto do início desse, do meio desse, do final daquele. Deixa eu aprender os pedaços. Aí e o Gil veio, botou o fone. Aí eu falei, mas tu vai ficar aqui do meu lado? Eu quero ver o santo baixar. Eu nunca esqueço isso. Tu tremia nas bases, nessas situações assim, ou também numa boa? Na boa, bicho. Porra, tava ali, eu... Queria mais é que ele ficasse com o fone. Eu tocava Stravinsky Bar, velho. Eu falei já essa é boa. Mas obviamente, cara, que eu nunca, como é que se diz assim, deixei de dar muito valor ao fato de que essas pessoas eram ídolos da minha vida e tinham plena confiança em mim e me adoravam como músico e pessoa. Então, eu estar do lado de Gilberto Gil, para mim, era assim, porra, esse é aquele cara do Pica-Pau Amarelo, Expresso 2222. Tô aqui gravando com ele, xará. E eu pergunto, Gil, o que você quer que eu toque? Não, me pergunte, vá, você sabe. Aí eu, porra, vou tocar, né, bicho, assim. Então, aí na hora que eu aprendi os pedaços e fiz um solo já escrito, basicamente, o Gil veio, eu gravei. Aí quando eu terminei, eu tava ofegante, cara. Eu fiz um take assim... Ele falou, era isso que eu queria ver, é o cara, rapaz. Mas o coração deve estar a 1000. Aí entramos e aí o Liminha falou, cara, só ficou bom pra caralho. Vou dobrar com a guitarra. Então, se você notar, no solo de saxofone tem uma guitarrinha dobrando, assim, na mixagem. Inclusive, uma mixagem muito gentil da parte do Liminha, que me deixa na frente, mas o blend é perfeito, assim. Sim. Então, isso foi uma coisa que... e foi o início da minha coisa com Gilberto Gil. Gravei o Raça Humana, gravei o Dia Dorinho Noite Neon, inclusive eu fiz o arranjo com o Liminha de metais do single que foi Barracos da Cidade, né? A gente ouviu, eu lembro do Liminha, a gente ouvindo o Bob Marley, a banda do Bob Marley, que gravou com a gente, pra gente sacar qual era o... Aí eu saquei que por que sempre parece estar meio desafinado o naipe do reggae, né? Porque eles botam o trompete no meio, onde é o saxofone pra gente. O lead é o sax, cara. Então é sax na ponta, trompete no meio e trombone embaixo. Então é brass e o sax, entendeu? Aí eu caneteei o arranjo baseado nisso e gravamos Serginho Trombone de trombone, inclusive fez um solo impressionante nessa música. Don Harris, de trompete, que era um americano que morou aqui no Brasil há muito tempo, e eu gravei saxofone tenor. Aí gravamos Dia Dorinho Noite Neon, o álbum inteiro, e depois fizemos a trilha sonora do Um Trem para as Estrelas, que eu fui o saxofonista principal, participei muito como produtor, arranjador, blá, blá, blá. Gravei também na trilha sonora do Quilombo, todos os 2 filmes do Carlos Diegues, e fiz aquele 25 anos de Tropicália, né? Faço uma o 93? Aqueles álbuns de 93? Tropicália 2? Não. É Tropicália 2. Tropicália né? 2, aquele coloridinho com as letrinhas assim. Mas eu gravei antes de eu ir para Nova York. Coisas que eu havia gravado. Porque tem coisas ali que foram gravadas, inclusive com Arthur Lindsay, que foram gravados na época que o Caetano estava trabalhando com o Arthur Lindsay. Circulador ou uma coisa desse tipo, assim, sacou? Então, assim, foram esses 5 álbuns que eu acabei gravando com o Gilberto Gil, né? E a gente é amigo até hoje, sempre encontra. Cheguei lá, fui ver o show do Carnegie Hall um tempo atrás, o Arthur ainda estava, Mestrinho, uma banda incrível. Aí 3 músicas que eu havia tocado com o Gil, né? Aí quando eu cheguei no camarim, ele falou assim, você tava no palco com a gente, viu? Mandei tirar o solo. Se peidaram, mas tiraram. Foi engraçado, por favor.
E aí você teve essa trajetória de anos 80 de viajar muito, tocar muito, aquela loucura toda que a gente sabe, passagem de ditadura para democracia de novo, enfim. A gente ajudou cada dia muito uma nisso. aventura, né? Cada dia uma É. aventura, cada... E aí, anos 90, você decide ir para os Estados Unidos. Foi. E em 1990 mesmo. Exato. Como é que foi essa mudança? Não foi em 90 transição? que eu decidi. Foi, assim, eu já estava querendo, né? Inclusive, vou ter que fazer uma menção. Eu tinha 31 anos quando eu decidi e fui aos 32, porque era março de 90, sou de dezembro, sagitariano. Então, eu tinha 31, ia fazer aniversário de 32 em dezembro e estava tocando ao vivo com o Lobão nesse momento, sacou? Fizemos Hollywood Rock, gravamos aquele disco vivo, que, pô, como é que o Círculo, né? O primeiro disco do Lobão, que é o Cena de Cinema, foi gravado na Toque Studio, que era o estúdio do Chico Batera, e o cara que estava na mesa era o Marcelo Susequinde. O Marcelo tocou com a gente depois, entrou para a RCA como produtor, e foi o cara que gravou o vivo, né? Então, assim, uma coisa, um full circle, né? Mas... naquele ponto, antes de eu ter 32 anos, eu já havia gravado 250 álbuns no Brasil. Álbuns? Caraca, então eu imagino que tem alguns álbuns que você fez mais de uma música, né? Não, vários álbuns eu fiz. Tem álbum que eu toquei inteiro, tem álbum que eu só toquei 2. Que isso? E tem álbuns que eu não apareço como solista, porque, assim, por exemplo, eu tocava no naipe do João Donato a Pampa, entendeu? Então, assim... para gravar com a Joana. Aí, eu e Danilo caímos de flauta em sol, Serginho Trombone, Márcio Montarroio, pá, aquele naipe de 8. Tô ali só nas bolachas, né? Sacou? Aí, outras coisas que eu gravei assim, sacou? Só no background, entendeu? Assim, premeditando break. Gravei em São Paulo, a Pampa também, sacou? Na Bahia. E fazia esse tipo de coisa, né? Assim, então já havia gravado isso tudo e estava nessa trip de ver. Eu tinha um demo que eu tinha gravado na Toque Studio e eu mostrava para os meus amigos de gravadora, inclusive o Liminha, Gucci, porra de gente bacana pra caramba. O irmão do Mu, Sérgio Carvalho, que era um fera da Polygram, produziu... Você estava sentindo esse ímpeto de se lançar como artista também? Eu estava querendo me lançar como artista e vi que era assim, bicho... se eu lançar um disco seu, eu vou ter que lançar um do Ricardo Silveira, Rick Montoya. Todo mundo quer, né? Aí, pô, eu sei que a gente tem uma relação, mas aí eu tenho uma dívida com business. Aí, pô, olha só, te dou uma sala aqui, vem ser produtor com a gente. E aí, o que estava acontecendo? Não vou contar aquela história toda de encontrar Luizão e toda essa coisa, mas eu estava vendo o Luizão Maia, um puta músico, tocar com eles Regina e Eldomiro tocando churrascaria, Ilha dos Pescadores, e pensando, ou eu vou virar executivo de gravadora, ou se eu quiser ficar tocando, eu vou ter que virar esse cara que é meio... Daqui a 5 anos eu não vou estar na moda mais tocando solo de música pop, né? E bababá. Você teve essa leitura naquele momento. Tive essa nada contra o cara que estava na batalha ali, não, tocando. Não estou dizendo nada contra. Claro. Eu fiquei observando, foi a minha ambição. Eu falei, eu tenho 31 anos, tenho uma puta energia. Porra, bicho, 250 discos nas costas. Mesmo na América, quem foi na Berkeley não tem a minha experiência. É isso que eu pensava, seguramente, entendeu? O nego não gravou com a banda do Bob Marley, né? Porra, vai ser difícil achar um caboclo lá que gravou com The Wailers. Então, assim, eu tava com essa confiança, falando, pô, ainda tem energia. E tinha feito uma turnê com o Tom Club no Brasil. Pedi emprego a Tina Whiteman, ela me ajudou a chegar lá, bababá. E comecei a me arrumar para ir, né? Vender as minhas coisas, que não deu, dei para a igreja, juntei $12.500, falei, uma mala, uma flauta e um tenor e vamos à luta. Eu ainda tinha soprano e bababá. Meu soprano a minha mãe mandou depois e o meu alto eu vendia. Isso então... é muito interessante, né? Porque é um caminho que eu sempre digo aqui, né? Que para ser instrumentista, você realmente tem que querer muito e tudo mais. E é legal ver que também é possível você fazer essa transição de carreira. Você ser um grande instrumentista que eu tô com todo mundo, mas uma hora vai falar, cara, não quero mais fazer isso para longo prazo, vou fazer outra coisa. Tem que ter muita coragem, né? Tem que ter muita... Não, e outra coisa, cara, se eu tivesse aqui no Brasil, as pessoas são muito classistas no Brasil. Sim. Então, assim,
Agora eu componho para assim, mas tu não é saxofonista? Aí tem uma resistência, entendeu? Lá na América não é assim. E também eu não tinha essa coisa. Incrível, cara, que quando eu cheguei na América e eu falava, toquei com Caetano Veloso, as pessoas, hã? Who? E mais adiante, wow, you played with Caetano. I never realized who the guy is. You played with Gil, the Minister of Culture of Brazil. Aí começou a pintar. O Luaca Bop, do David Byrne, lançou uma porção de álbuns de música brasileira e Margareth Menezes, Caetano, Gil, blá, blá, blá. Depois teve Red Hot... Ele redescobriu o Tom Zé também, né? E teve Red Hot em Rio, que era essa associação para dar dinheiro para as crianças com AIDS, filhos de famílias com AIDS, que o Beco Dranoff, inclusive, foi o primeiro produtor da Bebel Gilberto, nesse álbum que, posteriormente, eu trabalhei com ela como diretor musical. Então, o que aconteceu? Eu cheguei lá, fiz essa parte grande, no início, cotina, não sei o quê, aí comecei a tocar tipo menestrel. Eu ia para Bleecker Street, que tinha, pedia emprego e tocava como instrumento. Tocava, juro para vocês, cara, eu tocava tipo 12 gigs por semana, sacou? Então eu tocava brunch, happy hour e night, sacou? Então fim de semana, porra, ganhava maior grana. Mas você foi fazer as gigs que você não queria fazer aqui, mas você entendeu isso como um passo que você precisava fazer para entrar na indústria lá. Outra coisa, no Brasil, às vezes, com a coisa do classicismo, você fala assim, tô dirigindo um Uber. O quê? Na América, você fala, tô dirigindo um Uber, o cara, cool, tu paga bem? Talvez eu dirija, porque o que eu tô fazendo de flautista não tá dando, entendeu? Na América, eu sempre falo isso, a América não é um país, cara, a América é um business. Sim. Então, não tem vergonha de trabalhar, entendeu? E aqui existe uma certa coisa assim, tipo, o cara trabalha... Sabe? Tem uma praia, assim, um pouco, um classismo. O Brasil tem uma relação meio estranha com a fama, né? E com o sucesso, com a né? fama, com o sucesso, com o trabalho. As pessoas que têm grana acham Ninguém que... fala quanto ganha. Nos Estados Unidos é mais comum alguém falar, faço X por ano. Não, nos Estados Unidos eu fiquei chocado, porque sabe o que é? Eu aprendi isso rapidinho. Nos Estados Unidos são 3 perguntas, bicho. Pô, bicho, you the man, pá, sei o quê. I want you to work for me. Ok, aí onde quando e quanto vai pagar. Aí fala isso normal. Ó, eu vou poder te pagar $600 por show, vai ser tal, tal e tal, e vai ser dia tal, tal e tal. Aí você, ok, pô, man, you the man, blá, blá, blá. Continua normal. Não tem esse negócio de, vou falar pro cara. Outra coisa, não se fala isso aqui, mas eu trabalho com cinema agora e televisão. Então, assim, a gente vai chegar lá, mas só para você ter uma ideia, o cara vira para você e diz assim, o budget da música do cinema é 10% do budget do filme. Ninguém fala isso pra você aqui no Brasil. O cara... Aqui parece que eles Vou querem tentar um edital de esconder... pós-produção pra ver quanto que vai sobrar pra música. Exato. Finalização de áudio, não, fica essa coisa meio... O cara lá fala assim, o filme é $150 milhões, 15 milhões é pra música. O filme é um indie, $5 milhões, 500 mil é pra música. O cara fala na hora, mas o cara fala pra você, 500 mil é pra música, mas... Tudo, me entrega pronto. Mas não, tudo... depende. Eu faço all-in, que chama isso, tudo dentro, né? Eu faço esse tipo de business no filme, mas você tem que verificar as suas responsabilidades. Meu estúdio vai aguentar isso, eu vou poder licenciar. Então, assim, é porque o cara fala, o advogado que vai fazer os contratos da música, o cara que vai licenciar, quando o carro parar na frente do bar, vai estar tocando um Marvin Gaye no rádio do carro do cara. Vamos licenciar esse Marvin Gaye, $80 mil. Então, do 500 mil, 420. Aí o advogado, 20, 400, sabe? Faz imposto, provavelmente. Aí a orquestra. A orquestra por exemplo, a gente vai querer quanto? A gente vai querer 30 músicos da Filarmônica de Nova York. A Filarmônica de Nova York é sindicato. Aí tem que pagar o X do sindicato, sacou? Então, você já está a 300 mil, sacou? Tava 500, 400, 300, sacou? Aí o cara fala assim, ó, o compositor vai receber 80 mil, aí o teu estúdio vai receber 20, aí, se você fizer essa parte da produção, vai receber tanto. Mas tudo, juro pra você, cara, as coisas são claras e ninguém dá uma nota
ou faz uma coisa, antes da caneta bater no papel. Porque, como dizia o André Midani, de uma promessa até o ink no papel é uma distância milenar, entendeu? Comparando com fechar a gig no posto 9 da praia com isso, né? Exato, mas... E não estão nem entrando nem em julgamento de valor, é só questões Não, culturais mesmo, mas, como é que as coisas se resolvem, né? E também, você falou, é legal pensar nisso, porque existem pessoas que têm uma ética profissional absurda, como é o caso do Caetano Veloso, Guilherme Araújo, blá, blá, blá. Existem outras pessoas que o Tim Maia falava, aí Zé Luiz, cuidado que esses aí são da ata. Aí eu falava, o que é ata, Tim Maia? É aproveitadores dos talentos alheios. O Tim Maia falava, cara. Então, Cara, e eu sinto muito também que aqui no Brasil... toquei com ele também pra caralho. Chique Show. Outro dia eu vi um documentário aí. Luiz Tá na Melodia. Globoplay, né? Chique Show tá na Globoplay, né? Exato. Eu vi que você postou outro dia. Eu toquei na banda do Tim Maia, Chique Show, 1 ano e 8 meses, cara. E tocava no cursinho de pré-vestibular, Vetor, em São Paulo, nos shows com Luiz Melodia, sexta, sábado e domingo, organizados pelo Serginho Grossman, bicho. Cara. Sacou? Tô te falando. Você viveu alguma vez que aqueles casos lendários do Tim Maia, que ele ficava irritado com o cara do som? Toda vez ele ficava Toda vez ele ficava irritado com o cara do som. Vez. Não, no Chico e Caetano, cara. Sabe o que aconteceu com o Chico e Caetano? Ele foi ensaiar e o Roberto Alma, esperto paca. O Roberto Alma não perdeu um take do ensaio do Tim Maia, banda, as participações. Aí teve o Benjó, teve a música que eles tocaram junto. Aí eu participei do naipe, aquela coisa toda. Lá. No dia seguinte, cara, o Tim Maia tá atrasado. O Tim Maia tá atrasado. Aí o Talma falou, Zé Luiz, tu já tocou com ele, chega aqui, me ajuda a medir a temperatura. Aí botou no Viva Voz, né? Aí, e aí, Tim, como é que tá? Tu sabendo que tá atrasado, mas tu vem, né? Eu vou, mas, tá meio difícil aqui, mas eu vou dar um jeito. Aí, até uma hora que ele chegou assim, Talminha, não vai dar. Não vai dar. Eu tô muito acabado, cara. Ontem eu fiquei muito feliz, festejei pra caralho e não deu. Aí, então... Foi ao ar no programa de Caetano Tim Maia... O ensaio com a luz branca, sem cenário. Cara, se você vê, é assim. E já tive uma outra com ele. A gente tocando no Mauá, em Niterói, cara. Banda foda só. Tipo, Paulo Braga, Jamil Joanes, Robson Jorge, um naipe da porra. Aquele Júnior Mendes, tu lembra desse cara que fez... Se você quer saber... Robson Jorge que gravou com o Nico Olivetti um álbum. Robson, e o Robson Jorge, cara, ele tocava órgão e guitarra, né? Digo assim, no gig do Tim. Então ele com a Les Paul dele... Aí vinha a bridge, no órgão, e mexia com o Lério, cara. Pretty bad. Cara, não era brincadeira, não. Aí voltava ele... a gente tocando lá no Mauá, né, bicho? Aí o Tim Maia, aí, a introdução de novo, e a gente... que era a música do momento. Mais uma vez, aí daqui a pouco some o Tim Maia, cara. Aí a gente vê o Tim Maia lá embaixo, num corredor, assim, com um bolo de dinheiro, dando para um cara... Aí ele volta, se você quer saber, cantou o show, tudo lindo, blá. Não reclamou do cara do som. Aí quando a gente chegou no camarim, o Tim Maia falou assim, galera, o negócio é o seguinte aí, não sei se vocês notaram, mas ali veio um caboclo me cobrar um dinheiro. Aquele era o oficial de justiça que estava querendo me despejar porque eu não paguei o aluguel 3 meses. Então, o que vai acontecer é o seguinte, nesse show agora, não vou poder pagar, mas show que vem a gente compensa. Aí, bicho, Paulinho Braga e Jamil, bicho, parei. Neguinho foi embora, cara. É mesmo? Mas imagina tu fazer Também um show imagina. e o cara mete uma dessa. Seu dinheiro eu tive que pagar pra um cara que eu perdi, deve ser difícil. Mas corta... Oficial de justiça. Cara, aquele ali era oficial de justiça. Porque ninguém podia pensar que ele tava fazendo uma transação ilícita. Imagina, cara. De alguma forma...
Era, né? Mas tudo bem. Mas aí corta a cena, você tá lá nos anos 90 nos Estados Unidos, fazendo essas gigs, e aparece Bebel Gilberto em sua vida. Não, aí eu comecei a... Tânia Maria, gravei com a Tânia Maria, gravei uma porrada de coisa legal, sacou? Tava acontecendo essa carreira de instrumentista. O negócio do Milo Z, que eu falei. Milo Z era uma banda funk que eu peguei, boa pra caramba, e era David Sonnenberg, das Enterprises. Então, era Foo Fighters, John Osborne, Fugees e Meat Loaf e a gente. Então, No caso, esse cara era um empresário musical que pegou vocês pra empresariar. Exatamente. A gente tava... Qual era o nome da artista que você acompanhava nessa época? Tânia, como é que era? Tânia Maria. Tânia Maria. Tânia Maria, uma artista brasileira... Agenciada por esse cara que depois agenciou Não. Foo Fighters. Agenciada por esse cara no Milo, aquela banda que eu te falei, funk. A banda funk, a gente era agenciada pelo Milo, fazia isso. Mas aí eu gravava, porque a gente foi assinado pela Polygram na época. A gente fazia 180 shows por ano, sacou? Então, anos 90 também, meados dos anos 90. Isso aí foi de 92 a 95. Aí eu peguei gig de Neville Brothers, peguei outras gigs. Você estava vivendo um pouco o que você viveu nos anos 80, mas em outro contexto, de alguma forma. Na América, né? Na América. Mas lá é tudo diferente, né, irmão? Sim. Lá as coisas, como você falou, é tudo business. Business. E outra coisa, por exemplo, como as estradas são boas, a gente viaja naqueles ônibus de tour, van, dependendo da situação. Mas tudo também... Aquela coisa que tinha do Caetano, o livreto, não sei o quê, que só tinha o Caetano X ou Y ou Z, né? Lá tinha com Milo. Quantos shows a gente vai fazer esse ano, sacou? E a nossa média era 180 shows por ano, sacou? Então, eu li até esses dias aqui uma reportagem sobre os festivais aqui no Brasil e por que alguns artistas não vinham para a América do Sul. E um dos motivos era... Eu defendo até o cunho acidente, tá? Eu nunca faço discurso de americano, mais profissional, não é isso não. Mas falava um pouco sobre as estradas mesmo, que algumas turnês tinham dificuldade de transitar e circular pelo Brasil por conta de estrada. E o preço você estava falando agora, lembrei, por acaso. E o preço da passagem aérea, porque todas as turnês que a gente fazia era patrocínio Cruzeiro, patrocínio Varig, patrocínio Transbrasil, entendeu? Assim. E se acontece algum pé com bunda, como foi uma vez o caso, a gente com o Lobão em Serra Pelada, greve. Porra, uma semana vai ficar em Serra Pelada. Eu peguei carona com o Teco Teco. E me dei bem, porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o Lobão, porra, estamos aqui presos uma semana. Imagina explicar isso pra um cara nível A, top A para o país, tá ligado? Cyndi Lauper, entendeu? Não tem como explicar isso. Qualquer um, Jais ou coisa. Mas aí o que aconteceu foi que eu tava com esse Milo Z, aí... uma gig de funk. Gig de funk. Eu era horn session, né? Assim, adorava funk. Earth, Wind and Fire, sempre gostei. Então, assim, tava no meu métier, né? Aí, peguei outras gigs por causa desse gig. E quando foi, tipo assim, 96, quando eu gravei com a Tânia, que eu comecei a fazer uma porrada de coisas tipo música brasileira, sacou? Brazilian Jazz, né? Assim, samba rock, essas coisas. E a gente teve uma banda no Café Uá, que era aquele lugar famoso onde começou Bob Dylan, James Joplin, Jimi Hendrix. A gente tinha às segundas-feiras, uma banda de 8 membros, que incluía o Mauro Refosco, Etienne Stadui, que tocava com uma opção de gente, Kenny Garrett, tinha Carlos Darcy, que tocou comigo no Caetano no início, trombonista, Pedro Baby, uma banda super legal, sacou? E a gente lotava o lugar, né? Então vinha os turistas brasileiros, parava aquele ano, o turista lotava, pá. Aí o New York Times veio e escreveu os corredores dançantes do Café Uá. Finalmente o Café Uá renasceu por causa da música brasileira. E a gente, de uma certa maneira, contribuiu para a mudança do repertório da música brasileira em Nova York e, consequentemente, nos Estados Unidos. Porque em Nova York era assim, sambão em Sinhá, né? Plumas e Paetê, batom... Era isso. Mulherada gostosa de biquíni, com fantasia, e nego batucando. Era a imagem folclórica do samba, carnaval, Rio. Esse era um lado. Bem clichê, né? E o outro lado, Sargentelli, né? E o outro lado era samba jazz, instrumental. Da escola do Sérgio Mendes, toda essa coisa. Exatamente. Até mais para... Elmir Deodato. Mais para Deodato, mais para abolicionistas, Black Rio, blá, blá, blá. Sacou? Aí, de repente, a gente começou a tocar top 40s, né?
40 top do Brasil. Então, Djavan, Tim Maia, Caetano, Alceu Valença, começamos a fazer isso. E todo mundo começou a tocar em Nova York. Pô, eu não sabia que tinha esse lado na música brasileira. Então, a gente, de uma certa maneira, a nossa banda do Café Uá contribuiu para essa mudança de repertório. Lembrando que eram anos pré-internet, pré-Napster, pré-tudo, então ou o cara vinha pra cá, comprava um disco, ou as lojas lá importavam esses produtos, as gravadoras, etc., ou ouvia no contexto ao vivo, e outra né? coisa, Enfim. pô, mulher brasileira, mulher bonita, dançando, todo mundo ia lá pra namorar, dançar, ganhar uma mulher, sacou? Que nem aconteceu com Forró in the Dark no Blue, já mais nos anos 2000, 2010, que foi a coisa de forró, os caras faziam forró, neguinho ia pra... Sacou? Porque a música era boa, pampa, e porque ninguém ia para dançar com a mulherada gostosa, aquela onda assim. Mas aí, estava falando ali no Café Uá, nessa situação 96, 97, 98, aí eu comecei, a Tânia Maria produziu um demo meu, que já saquei que não ia funcionar. Ficou um pouco na geladeira isso de você se lançar como artista, Zé Luiz. Ficou na geladeira. Ficou a migração, um monte de coisa no meio do caminho, Exato. ganhar a vida. Exato. Teu filho nasceu provavelmente por ali também. Não, enfim, meu filho nasceu bem depois, vou te dizer. Aí, o que aconteceu ali naquele momento, cara? O negócio de botar atrás a música, é porque eu também falei, pô, eu não vou poder lançar um disco que nem aquele que eu gravei na Talk Studio aqui em Nova York, né? Vou ter que fazer um negócio sério pra caramba, né? Então, o que eu fiz, cara? Eu vi esse trabalho com a Tânia Maria, falei assim, pô, Kennedy já tem aqui, né, bicho? Eu vou fazer um negócio brasileiro. Aí comecei a trabalhar para fazer um disco brasileiro, pré-produzir, gravei com o Roy Cicala, que era o cara que era o dono do Record Plant Studio, que gravou Zeppelin, John Lennon, blá, 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 e a Bebel me ligou com o Beco Dranoff, cara, acabei de gravar esse disco, não saiu ainda, suba isso e aquilo. Aí foi um boom, cara. A gente saiu arrebentando. E o meu disco pegou uma carona, porque Ben Ratliff, do New York Times, o pessoal da Downbeat Magazine, todo mundo viu o disco do diretor musical da Bebel, né? Então, meu disco foi um... Você, como Zé Luiz, diretor musical da Bebel de Beto, foi algo que foi mais ou menos junto ali naquele Exatamente. momento. Final dos anos 90. Exato. Aí, sabe, sonho que eu tinha, cara? Vou dizer pra vocês, que nem... Vou falar aqui para as câmeras, que nem quando eu era aquele garoto amando Caetano Veloso, Gilberto Gil, de repente tô tocando com Gilberto Gil e Caetano Veloso, aí eu chego lá, Tower Records, né? Pô, meu disco na vitrine da Tower Records, cara, capa do disco, e no listen, como é que fala? Torre de experimentar a música, né? Como é que se chama isso? Não sei. Não existe mais isso hoje em dia, né? Exato, Mas antigamente, tipo, nas lojas de som, tinham cabines que você entrava e botava o som. Botava o disco, eu não sei se tinha muito no Brasil, mas nos Estados Unidos eu sei que tinha. Não, e quando... tinha umas já recomendadas, que já veio com a capinha assim, e você pegava um fone de cada uma e... Então, na Tower Records, de Uptown em Nova York e Downtown, o meu disco estava no Listening Booth, sacou? Então, assim, foi um jazz hit. No ano que o Pat Metheny vendeu 15 mil cópias, o meu disco vendeu 10.800 cópias, saindo da Downbeat Magazine, blá, blá, blá. E foi o momento que aconteceu. O que aconteceu? O João Marcelo Boscoli, super meu amigo, lançou pela Trama. Filho da Elis Regina. Filho da Elis Regina, João Marcelo Boscoli e do Ronaldo Boscoli. Aí vim para o Brasil lançar o Guarani Banana e, pô, fiz uma opção de coisa, Multishow, MTV, blá, 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 me senti um pequeno star, assim, porque... E foi o segundo disco de música instrumental mais vendido do Brasil, atrás de Marco Suzano, no ano 2000, que lá saiu em outubro de 99, aqui saiu em junho de 2000, sacou? E nisso eu estava tocando na estrada com a Bebel, e quando chegava em casa, com saudade da minha esposa, pronto, ficou grávida. E quando a minha esposa estava grávida, a gente estava no Japão com a Bebel, fazendo apresentações todas sold out, Blue Note. Tinha também um teatro da Sony que chamava Youth Theater, uma coisa assim.
tudo equipamento, Japão, né? Bebel rodou o mundo com o Bebel. Rodei o mundo, cara. Europa várias vezes. A gente ficou baseado em Londres uma época. A gente tinha um chopp duplo, que era o nosso ônibus de estrada, cara. Tocamos assim, a Alemanha inteira, a França inteira, peixe pontado, Itália, toda a Europa atrás da cortina de ferro antiga. A Czech Republic, a Eslovênia, todos os lugares, cara. Fomos tudo várias vezes. E turnê United States Ásia inteiro. também, tudo, Tóquio. Japão. Eu imagino que se os Estados Unidos foi um baque cultural, o Japão deve ter sido uma coisa fora do comum, né? Foi a minha 6ª vez, eu já havia ido para o Japão anteriormente, mas de qualquer maneira é incrível, né? Inclusive tinha um guitarrista que eu convidei para tocar com a Bebel, Masa Shimizu, que tocava comigo no Milo Z, nessa banda funk, e a Bebel falou: japonês tocando a minha música? De jeito nenhum. Vamos fazer audition. E todo mundo que foi no audition perdeu pra ele, cara. O cara exuberou, tocando Ela violão. confiou em você mais ainda. Os caras são monstros, cara. Os caras de lá são os maiores mercados de música do mundo. E quando a gente foi pro Japão com o Masa, foi incrível. O pai dele veio me agradecer. Foi uma honra pra mim, muito grande. E nesse momento, o que aconteceu? Quando minha mulher estava grávida, a gente está tocando no Japão em janeiro, e o meu filho está para nascer em fevereiro ou março, eu falei para a Bel, eu já fiz milhões de turnês com pessoas incríveis, como você, como Caetano, como Gil, como Milo, como Tânia Maria, plá. Tá na hora de eu descer desse barco e fazer uma outra coisa. E foi aí que eu voltei para Nova York, meu filho nasceu, eu aos 43 anos entrei para a escola de música Juilliard, me formei em composição clássica, bachelor's degree, né, que é BA. O meu professor foi o professor que ensinou ao Philip Glass. Então, assim, tenho o maior orgulho de dizer isso. E, a partir daí, peguei gigs de compor jingle, não sei o quê. Conheci o Mitch Davis numa casa de jingle e o Jeremy Que é um camarada que a gente gravou junto lá. A gente gravou, inclusive, ele foi, junto com a Zabelê, o artista convidado um cara da pesada, você viu? Sim. Super pro, assim. E humilde também, tranquilo. Não, ele tem um estúdio demente, assim, um cara muito incrível. E aí, o que aconteceu? Numa dessas histórias, quando a gente saiu dessas coisas, a gente abriu nossas próprias companhias, a gente ia para o estúdio do Mitch às quintas-feiras para blow steam, assim, né? Muita pressão. Então a gente ia para lá tomar uma cerveja. Pesquisar sintetizador e relaxar. Blow steam é tipo assim, relaxar, né? Sim. Tipo, ficar tranquilo, bola, ficar bem, baixar a bola, beleza. Não, tô ligado, só que porque... nem a Maria fumar. Às vezes tem gente que não sabe, né? Chega, essa semana já deu. Aquela sexta-feira, né? Não, era na quinta. Era na sexta é quinta. dia de show, né? Então, naquela quinta, quarta. Aí, o que aconteceu, cara? Uma semana eu cheguei lá e o Mitch estava num deadline, falou: ei, Zé, senta aqui, que eu já venho. Aí eu dei uma bisbilhotada, assim, achei um violão maravilhoso que ele tinha. Porra, antigaço, mas parecia que tava novo, né? Aí eu... sozinho na sala, né? Daqui a pouco ele bota a mão no meu... Ei, Zé, porra, eu tomei um susto, cara. Eu falei: Mitch, pô, tu me deu um susto, cara. Ele falou: cara, você canta e toca violão muito bem. Eu falei: não, isso aqui é negócio do chuveiro, que nem chuveiro. Aí ele falou assim, ele falou uma coisa que mudou a minha vida. Ele falou assim: eu não sei como é que você vai lidar com o seu constrangimento, mas você é capacitado de fazer. Você é constrangido, mas você é capacitado. Para fazer a história curta, ele teve a ideia da gente fazer uma banda que a gente tocava instrumentos que a gente não tocava, fizemos Orbas Quara, fomos assinados... Instrumentos que não era o primeiro instrumento de cada um. Sim. Que não era, eu tocava bandolim e violão, em vez de tocar saxofone. Todos os constrangidos fazendo... Ele que tocava teclado, tocava violão e cantava. E o Jeremy Edelman, que era trompetista, tocava piano de brinquedo, xilofone e escaleta, sacou? Sim. E a gente gravou um disco chamado Sunshines, que foi assinado pela Universal Publishing. Então foi aí, esse que é o business, isso é uma parte do business que vocês têm que prestar atenção. Essa parte é muito importante, E que vocês cara. ficaram até... Desculpa, Rafa. Fala você. Não, eu ia falar só que eu lembro que você me contar que
vocês ficaram meio assim no começo, não, peraí, a gente quer assinar com a gravadora, a gente quer alguém pra bancar o nosso álbum, mas... Publishing é editora, tá, pessoal? Só pra deixar claro, é a editora da Universal. A editora, eu tô muito tempo longe, às vezes, a editora da Universal... Que é um caminho mais incomum, né? Assinar direto com a editora, né? O que nos ensinou, aí que a gente deu a sorte, porque nós fomos um dos primeiros. Então, a gente ficou muito triste na época que a gente falou... Os caras assinaram a gente, não vão lançar nosso disco, cara. E turnê, disco, cadê essa parte? Cadê? Aí a gente meio triste com essa história. 3 meses depois vem esse cara da Saatchi & Saatchi, que é a maior agência de propaganda dos Estados Unidos, junto com o representante da Universal, fala, olha, cara, a gente arrumou um produto que está querendo usar a música de vocês para propaganda. E a gente, malandro... Fingimos para os caras que a gente não fazia propaganda. A nossa música, não, a gente é puro inocente. Para nossa música entrar numa propaganda tem que ser uma coisa que seja muita grana e muito prestígio. Tem que ser um produto... Não, o produto é de prestígio, vai ter grana. Qual é o produto? E eles não podiam dizer. Eles tinham medo de espionagem industrial. Aí, no dia, eles falaram, bicho, olha só, o iPhone. Vocês vão ser o primeiro comercial do primeiro iPhone. Mentira. Aí a gente... cara, ficou arrepiado, cara. Só de falar. E quando você falou mentira, eu sinto que foi uma coisa importante. Não, a gente tá no Wikipedia, cara. Olha, o iPhone mudou o mundo. Você mudou o mundo de várias formas, especialmente o Brasil. Mas, cara, tipo, também é genial. Isso aí é o primeiro de todos. É o primeiro de todos, exatamente. Aí, o que aconteceu, cara? Aí eles lançaram o iPod Nano e teve essa garota canadense, Feist, que virou uma pop. Uhum. Aí a gente era... Apple Artists. Pô, que demais. Então, a gente fez todos os NPRs, sabe? Life Becomes Eclectic, Morning Shows. Fizemos NBC de manhã, fizemos... Rodaram em todos os programas, né? Tudo, cara. A gente fez tudo. Para você ter uma ideia, eu e o Mitch, o Jeremy saiu por certas razões e também ele foi para Los Angeles. E eu e o Mitch fazíamos duo. E eu, além de tocar violão, eu tocava piano de brinquedo. Robson Jorge Mitch no outro negócio, né? E a gente usava, eu e o Mitch, 2 caras, a gente usava o ônibus do Motley Crue. Caramba. O nosso ônibus de turnê era o Motley Crue, cara. E a gente acabou ganhando a banda mais licenciada de 2007, porque deram pra gente um imprint, que significa assim, a Universal deu a gente um label que eles distribuiriam. Aí o nosso disco saiu pela Universal, distribuído pela Universal, e a gente teve 9 músicas licenciadas das 10 do disco. Caramba. Então ganhamos o prêmio da banda mais licenciada do ano e fomos para Sundance Film Festival. E licenciada para vários tipos de comercial. Você falou coisa de carro, não sei o que. Foi Mercedes-Benz, IKEA, como é que fala aqui? IKEA. Não tem IKEA, mas é uma loja de móveis gigantesca lá fora. E norueguesa. Sueca. Sueca. IKEA, Mercedes-Benz, iPhone, comida para cachorro, Ames, que tem uma comida famosa para cachorro lá. Então, aí a gente foi fazer o Grand Finale, ASCAP Café Grand Finale, do Sundance Film Festival em 2008. Assim, porra, com Crosby, Still, Nash Young, Mike Viola, a gente hang, tipo rockstar legal, cara, tocando violão. E eu me lembro da gente, eu tocando com os meus amigos Jazz Head no 55, tocando jazz brabo, assim. Aí, no intervalo, eu falei, eu vou tocar no Conan O'Brien na NBC amanhã. Aí o cara, que legal, você vai tocar tenor, soprano? Eu falei, não, eu vou tocar violão, cara. Aí o cara, Jazz Head, né? Você não acha que é uma vergonha o fato de você ter se preparado a vida inteira e aí, na hora que você tem esse break, você vai tocar violão, que não é teu instrumento. Eu falei assim, sabe que eu acho uma vergonha, bicho, que você não tá lá comigo pra tocar. Aí o cara ficou meio sem jeito. Eu falei, tô usando meus artifícios de músico tocando lá. Porque é isso, você estava falando da coisa da indústria, de se transformar, de estar ali, de estar aqui, de licenciar, de publishing, de várias formas que a gente tem, né? Assim, no Brasil a gente já faz isso, tem que fazer isso pra se virar mesmo, mas o cara que é instrumentista de jazz especializado nos Estados Unidos, ele vai ter muitas vezes essa mentalidade do tipo, cara, eu sou um atleta, isso é o que eu sei fazer, eu sou especialista e vambora. E tudo bem também, é um perfil e tá tudo certo. Exatamente.
Não, Eu e acho que- eu, olha só, como eu tô te falando, a gente meio que... Imagina você tá em cima de um penhasco, assim, e tem uma estrada, e tu tá vindo um caminhão vindo de um lado e um carro vindo do outro, você fala, vai bater. Tu já tá vendo, e os caras não estão vendo, não tem como avisar, alô, vai bater, não tem como avisar. Isso foi como a gente se sentiu, porque a gente viu assim, quebrou, aqui era digital... Aqui era análogo, aqui é digital. Acabou Foi bem nesse o análogo. E a gente viu que era assim. O cara falou pra gente, literalmente, da Universal: agora, o poder que vocês conheciam das gravadoras está na mão das editoras. E o business da música vai ser sincronizar música com imagem. Então a sua música agora, se for escolhida para um comercial, vai acabar jingle. Neguinho vai licenciar da música que já foi gravada. Como a mas, 3030 cara, fez com a Taz, né? Conta essa história do FIFA, não foi isso? Não, Foi no caso, a gente tem uma música. Não foi o 3030, foi o Rod. Foi mal. Sem problema, o Rod é do 3030. A gente tem um artista que trabalha com a gente, que ele fez uma música que é O Que Se Leva. E a gente deu a sorte de, quando fez a música, a editora fez um chamado para um jogo de videogame. A gente mandou e Não foi pode falar aceita. nomes, não? Não, então, na época, o jogo de videogame era o FIFA 2024 do ano passado. Ou então, tu vê, cara. Cara, foi... Isso é outra Assim, coisa, isso é Isso a vida do cara importante. ali também, de alguma forma, A né? música já bateu, vai bater, se bobear esse mês ou mês que vem, 1 milhão orgânico no Spotify, em 2 anos, orgânico. Pois é. Tipo, Sem fazer sem nenhuma... investir. E com essas coisas Tá todas eu ligado? produzi outros caras. Por exemplo, eu escrevi música com o Maxi Priest, que é esse super cantor e compositor de jazz. Então, pô, a gente tem uma música que já passou de 3 milhões de cacetada no Spotify. Então, assim, mas essa coisa foi um negócio que na hora a gente sacou qual era a jogada. E uma outra coisa, assim, pro pessoal que está assistindo, se a gente estiver rodando ainda, uma coisa que é importante sacar é que você tem que estar aberto no business. Imagina eu, se fosse aquele saxofonista, mano, não vou tocar violão. Aí, esse break eu tive. E teve uma outra coisa. O que aconteceu? Por causa disso tudo... Teve um episódio maneiro também com o Obama, não teve um lance assim? Com a banda junto com o Mitch, que vocês foram tocar numa parada da Casa Branca. Não. O que aconteceu foi o seguinte, cara. A gente estava tão em voga que foi na época dos 200 anos do hino nacional americano, do Star Spangled Banner, sacou? E eles escolheram 12 artistas para fazer uma versão do Star Spangled Banner. Então, o Smithsonian e o Museu of Natural History, né, de Washington, D.C., selecionaram 12 artistas, incluindo Allman Brothers, Aretha Franklin, Doobie Brothers, e a gente. Que isso? Então, eu tô lá em exposição permanente, tocando o hino nacional brasileiro, e nesse caso, porque o Jeremy tinha saído, o Mitch está tocando guitarra e eu tô tocando harmônio. Sabe o que é harmônio? Harmônio é um instrumento de Muito teclado muito antigo, indiano, que meio que nem um acordeão, que você tem que ficar puxando para o fole. E aí você toca, é como se fosse um Tem órgão. alguns de pedal também. Um que órgão, você fica... tem um de pedal. Quando você sobe bicicleta, você fica mas assim isso e foi ele vai gerando bem depois. som. Mas eu tô tocando eu depois mostro o vídeo para vocês Mostra, do YouTube, que é fantástico. Assim, a gente tocando o take, né? Não tem fantasia. Outra coisa, na América, vagabundo toca pro take, viu? Hoje em dia tem Pro Tour, corta. Não, mas nego fala assim... Deixa eu fazer de novo. Faz o take, sacou? Vamos fazer 5 takes. Esse negócio, por exemplo, que eu falei do Maxi Priest. A gente... Foram 5 takes da base no meu estúdio. O 4º take foi o bom. O Horn Session tocou. Aí vieram os garotos cantar e o Max cantou. Obras Quara. A gente nunca emendava. Era tudo take, cara. Vamos tocar? Sim. Vamos tocar. Sim. Não tá bom esse take. De novo. Take número 12. Mas aí também foi um pouco isso, toda essa vivência tua de instrumentista, compositor, de diretor musical na Bebel, trabalhar em publishing, tocar instrumentos que não eram da tua onda, foram também formando você como produtor musical, que hoje em dia é o que você tá um pouco... Exato. Também... Não, e compositor de cinema, né? Porque, primeiro de tudo, assim, a coisa de ser melodista, né? Você, porra, pega aqueles motivos, assim, no ar, né? Sacou? Tu tá compondo pra cinema, já tô pensando nas coisas, entendeu? Então agora eu componho pra cinema, majoritariamente o que eu faço eu produzo, tenho um estúdio,
componho para cinema, componho para Broadway, produzo para Broadway. Vou chegar agora lá, vou ter 3 dias de gravação de Broadway já, para o novo show. Maravilhoso. Bicho, é um negócio que eu... nos meus sonhos mais altos, indo para os Estados Unidos, eu pensava assim, pô, espero que um dia eu conheça alguém, ou tenha oportunidade de tocar com alguém desses caras que eu leio no Downbeat Magazine. De repente, eu tô no Downbeat Magazine. Pô, que demais. De repente, eu tenho músicas em filmes que são blockbuster. Eu compus trabalhei como assistente composer pro Alexander Desplat, que é o cara que fez aquele... Faz os filmes do Wes Anderson, né? Exato. Sim, e aquele... indicado ao Oscar de ano sim, ano ganhou 2 Oscars, cara. Aquele Ele é um hotel... dos meus favoritos. Grande Hotel Budapeste. Grande Hotel Budapeste. A trilha dele. Ele me falou, sabe o quê, cara? Era um país fictício. Ele é francês, não? Ele é francês. Sabe música brasileira, pampa, cara. O cara sabe música brasileira e deita a caneta, assim. Mas confiou em mim. Eu vou, blá, blá, blá. Essas partes aqui tu pode fazer tudo, sabe? Assim, a gente fez Better Life, Melhor Vida, a história de um imigrante mexicano que vai para Los Angeles, jardineiro, e vira o paisagista, o cara que faz os jardins mais... E o filho dele tem vergonha do pai, porque o pai é jardineiro. E fica meio junkie, e até eles, no final, né, o final feliz, e a Better Life, uma vida melhor. O cara foi procurar uma vida melhor. E eu fiz a trilha sonora junto com Alexander Desplat. Então, assim, eu jamais poderia imaginar, nos meus sonhos mais doidos e altos e ambiciosos, que eu teria toda essa carreira de 35 anos nos Estados Unidos, que já vivo lá mais longo, já tenho vivido mais longamente do que vivi no Brasil, além do que, quando eu morei no Brasil 32 anos, minha carreira começou aos 16, portanto, eu tive uma carreira de 16 anos. Nos Estados Unidos eu cheguei profissional. Então, a minha carreira lá é de 35 anos. Então, você está há 50 anos fazendo um monte de coisa. Quando a gente se conheceu, você estava há 40 anos tocando, tinha aquele estúdio no Brooklyn. A gente, esses encontros da vida malucos, né? Como a gente está aqui, como você está aqui no Rio. A gente se conheceu pelo Aloysio, mandando um salve também. Uma pessoa, Aloysio músico maravilhoso de Brasília. Muito incrível. E a gente foi tocar, né? Pô, chega aí, Leandro, vamos conhecer o estúdio, um camarada aqui, Zé, sabia nada, fui desavisado, a gente fez um som, gravamos junto, toquei piano, toquei baixo, você tocou, chegou o microfone novo, enfim, sempre nessa também informalidade, mas ao mesmo tempo saímos com uma música gravada um dia, e 10 anos depois a gente se reencontrou lá. E o show que você fez com a gente, com o Sargento Pimenta, foi teu primeiro show também, depois de se recuperar. Depois de eu passar um ordeal danado. Então, assim, mais um conselho pra galera que tá assistindo. Cuidado com as armadilhas do perfeccionismo. Faça, porque as pessoas se arrependem mais do que não fizeram, do que as coisas que elas fizeram erradas. Exatamente. Isso é corte. Isso é o corte. Mas isso, peraí, aproveitando que, você terminou de uma forma tão lindamente, isso é uma coisa que eu falo o tempo inteiro. Cara, o que eu mais tenho aqui é a galera que fica anos pensando, e eu sempre falo que o iPhone 10 só lançou porque lançaram o primeiro antes. Não teriam chegado. Não, outra coisa, quando você tem filho, não vem com papel. Não vou ter, eu vou esperar, tá preparado, morreu. Não teve filho. Não teve nada. Vou esperar a minha renda se estabilizar para ter um filho. Cara, existe não faça isso, isso, cara. só faz. Mas aproveitar que você terminou tão lindamente, aqui no nosso podcast tem 2 coisas. Primeiro, a gente tem a pergunta do backstage, que normalmente hoje no backstage tem várias pessoas. Então, Johnny ou Thomas, vocês têm alguma pergunta aqui pra gente? Chega aí. Já tô feliz. Já é a última pergunta aqui do backstage e vai ter mais uma última pergunta que vai ser uma pergunta... Casca. Alguns dizem que sim, alguns dizem que não, mas vamos ver. Tá. Fala aí, Johnny. Zé, eu vou começar, porque eu tava curioso já desde ali do início da conversa, que vocês tinham falado, melhor falar com quem não tocou do que com quem tocou. Aí a parada é, com quem que você não tocou que você adoraria ter tocado? Ou uma gravação específica, ou artista, algum disco, Olha, uma parada que você acha maneiro. eu tive o prazer de tocar 3 vezes com o Milton Nascimento por causa do Caetano Veloso. Uma vez foi uma participação especial no Mineirinho que ele fez com a gente. Uma vez foi no Chico e Caetano. E uma outra vez foi num show que a gente estava fazendo. Mas eu nunca gravei com o Milton Nascimento. Então, Milton Nascimento... E para mim, olha, que
que as pessoas me desculpem, gosto é uma coisa pessoal. Para mim, o maior artista da música brasileira de todos os tempos se chama Milton Nascimento. É espetacular. Boa resposta. Pô, maravilhoso. E agora, a última pergunta, vou só esperar o desligar para... Tá, perfeito. Então, a última pergunta vai ser a seguinte. O que é música para você? Música, para mim, cara, é uma coisa tão espiritual e a coisa que me salvou como pessoa. Eu estudei engenharia, eu tive uma infância linda e minha adolescência foi difícil porque meus pais se separaram. E eu era torn, sabe? Assim, eu era uma pessoa... Porra, não Dividida, no caso. Dividida, né? Que minha mãe... Vou ter que morar com a minha mãe, mas eu queria morar com meu pai, né? Essa coisa toda, uma série de coisas. E a música foi uma coisa que me salvou. A música, para mim, é uma coisa... Sem música, a vida seria uma tristeza. Que nem sem cor. A gente entendeu? concorda com isso, então. Cara, Zé, muito obrigado. Foi um grande prazer te ter aqui. Cara, queria ter podido ficar aqui mais 3 horas conversando com você. Porra, conhecer você, um prazer fora do controle. Meu. E, como eu falei, Leandro Donner, um cara da pesada que eu conheci através de um amigo querido e que só... Sabe quando tu fecha o olho e pensa numa pessoa, só tem boa memória, sorriso, coisa bacana, um cara de uma ética profissional, como eu já falei, um cara da pesada, pai da pesada. Porra, só vou ficar rasgando seda, porque o homem é danado. E estou muito feliz de estar aqui. Olha, eu amo o Brasil, sabe? Agora, como o Tom Jobim falou, o Brasil é bom, mas é ruim. Agora, os Estados Unidos é ruim, mas é bom. Então isso. Tá. Meus queridos, obrigado, Zé. Obrigado. Valeu para todo mundo que tá aqui. Cara, segue uma boa ideia. Segue a gente, segue aqui a Taz Backstage. Aqui sempre tem um podcast, tem material mais informativo. No nosso outro canal também tem música, só música. Então, pô, se você não segue, tá na hora de seguir. Posso pedir um Instagram? O meu claro, nome fala no seu Instagram. É Zé Luiz, e o meu Luiz é com S, né? Então é @ZELUIS Music. A gente bota na descrição e tudo mais. E esse é o Taz Backstage, mas também quando você voltar ao Brasil de novo, se quiser fazer umas sessions aqui... Tá mais convidado, cara. A gente faz, a gente fala com nossos instrumentos. Vou trazer um saxofone da próxima vez. Porra, é isso. Sim, pode ver. Beijo a todos. Obrigadão, galera.